meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao trilho de liderança da Assembleia de Deus Ministério Graça. Você vai dar início agora a mais um crescimento espiritual. Que bom que você já terminou ou está começando o crescimento espiritual no trilho de liderança. Eu peço a você que leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. Depois, você vai ser avaliado pelo seu supervisor. Entregue todas as respostas ao seu supervisor e eu tenho certeza que breve o seu crescimento espiritual estará acontecendo. E vamos logo, pois o Senhor Jesus está voltando. Quem sabe você nem vai terminar esse curso e o Senhor Jesus irá voltar. Então, vamos rápido, porque o Senhor Jesus tem pressa e quer você trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Vamos para o nosso crescimento espiritual. E que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos entrando agora, irmãos, na quarta parte dessa mensagem abençoada, a qual você vai se tornar parte da visão que Deus tem colocado para esta igreja, de ganhar e discipular uma vida no período de 1 ano. E este capítulo desta mensagem de número 9, vai falar sobre quebrando o jugo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta mensagem, irmãos, nós já passamos até aqui por 3 etapas. A visualização, a qual nós identificamos a visão que Deus tem para esta igreja. Depois nós passamos sobre conceitualização, que nós compreendemos o conceito por trás da visão que Deus tem nessa igreja. Nós também já vimos sobre a objetivificação, que é objetivos para cumprir essa missão. E esta parte final agora, essa sessão final dessas mensagens, nós vamos para a expectação, na qual você vai se tornar parte do cumprimento da visão de Deus para esta igreja, em nome do Senhor Jesus. O desejo de Deus é trazer você para um fim esperado. Jeremias 29, versículo 11. E este fim esperado é o cumprimento da visão que Deus tem para esta igreja na sua vida, para que se torne realidade a obra de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. João capítulo 4, versículo 31. Sempre que você entra numa coisa nova, isso sempre requer que você abandone o velho. O nascimento requer deixar a segurança do ventre materno. Deus está pedindo para você dar um novo passo de fé agora no Ministério Graça, em nome do Senhor Jesus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Isaías 43, versículo 18 e 19. Você pode ter estado amarrado por doutrinas que dizem que o poder de Deus não é mais para o dia de hoje. Você pode ter pensado que a responsabilidade de espalhar o evangelho pelo mundo era somente para nós, pastores, missionários, né? Você pode ter estado também, queridos, amarrado por tradições, denominações que te impediram você de dar as mãos com o resto do corpo de Cristo nos campos da colheita, que é esse mundão afora. Mas Deus lhe deu agora, nessas mensagens, uma nova visão. Deus trouxe você para esta igreja para uma nova visão espiritual. Você está se tornando parte de uma nova rede de trabalhadores espirituais unidos em um só propósito. Uma nova rede de trabalho. Então, por isso que nós trabalhamos aqui com redes de criança, adolescentes e jovens, rede de mulheres, rede de homens, rede do ministério da igreja e rede de ceifeiros. A Bíblia registra 2 incidentes separados envolvendo o uso de uma rede no mundo natural, que vai ilustrar uma grande verdade espiritual. O primeiro evento ocorreu no começo do ministério terreno de Cristo e está registrado em Lucas capítulo 5. Os discípulos estavam pescando a noite toda e não pegaram nada. Jesus disse-lhe: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Quando eles lançaram a rede, eles pescaram tanto peixe que ela se quebrou.
e eles tiveram que chamar seus companheiros em outros barcos para vir ajudá-los. A pesca foi tão grande que ela encheu ambos os barcos e eles começaram a afundar. Pedro ficou maravilhado sobre isso, mas Jesus disse-lhe: não temas, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. A pesca que Pedro experimentou no mundo natural não é nada comparado com a grande colheita que ele colheria no mundo espiritual quando ele se tornasse um pescador de homens. Um exemplo que aconteceu também, irmãos, está registrado no fim do ministério terreno de Jesus, em João 21. Os discípulos tinham pescado a noite toda e também não pegaram nada. Ao comando de Cristo, eles lançaram as suas redes e outra vez ela se encheu de peixe. Mas dessa feita aconteceu algo diferente da primeira vez. A rede não se quebrou. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. João 21, versículo 11. Esses dois eventos realmente aconteceram no mundo natural, mas eles são paralelos de uma grande verdade espiritual. Na primeira vez, a rede quebrou, mas na segunda vez, ela não se quebrou. Por que foi diferente? A primeira rede era um exemplo dos esforços do homem. Pedro era um pescador por tradição. Ele sabia que métodos naturais não cumpririam a visão e a obra de Deus. Quando Pedro reconheceu a grande obra para a qual Deus estava chamando, ele clamou: aparte-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro se tornaria um pescador de homens. A velha rede não poderia suportar a grande colheita espiritual. Pedro teria que abandonar as tradições dos homens. Ele deveria cruzar a linha de separação entre os judeus e gentios. A velha rede deveria ser quebrada e ele deveria se tornar parte de uma nova rede de trabalho. Jesus não veio para destruir o velho, mas para cumpri-lo através do novo. Ele não veio para destruir a lei, mas adicionar novo significado para ela. Ele não aboliu o sacrifício de sangue pelo pecado, mas cumpriu-o através de derramar seu próprio sangue para a remissão de pecados. Jesus advertiu sobre colocar vinho novo em odres velhos. O odre velho não seria capaz de segurar o vinho novo, assim como a velha rede não poderia segurar os peixes. O desafio da grande comissão que o Senhor tem colocado para a sua vida através desse ministério, ele não pode ser realizado senão com nada menos do que uma nova rede no mundo espiritual através dessa igreja para a sua vida. Entre a primeira e a segunda pescaria, uma nova rede de trabalho foi criada. Esses incidentes naturais de pescaria eram paralelos do que tinha acontecido no mundo espiritual. Essa nova rede de trabalho espiritual que nós estamos trabalhando pode suportar esta visão, assim como o Senhor Jesus deu essa visão para a nossa igreja. Mas para entrar nesta visão, cada um de nós devemos caminhar do velho para o novo. O velho jugo deve ser quebrado, a velha rede deve ser destruída para que a nova rede de trabalho possa ser usada. Existe o jugo, irmãos. O jugo era usado no mundo antigo para unir dois animais para trabalhar nos campos de colheita. Eles ainda são usados para este propósito em muitas nações do mundo. Jesus falou do jugo quando ele disse em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A visão que o Senhor Jesus tem dado para esta igreja, dos campos de colheita. Hoje, esses campos representam bilhões de pessoas ainda, irmãos, que nunca receberam a mensagem do Evangelho. E ele diz que esse desafio é suave e é leve, irmão. Isso é exatamente o que ele está dizendo. Mas a velha rede de trabalho, o velho jugo, não pode suportar essa visão que Deus tem dado para essa igreja. Muitas pessoas não têm entendido exatamente o que tem que acontecer com esta igreja. Você não pode cumprir essa visão por você mesmo. Você não pode cumprir esta visão que Deus tem dado pelos seus esforços. Você deve se tornar parte desta nova rede de trabalho e entrar no jugo que o Senhor Jesus quer para a nossa vida nesse ministério. Ganhar uma vida e discipular ela durante um ano, até que ela faça o mesmo. Esta é a visão desta igreja, esta é a visão que Deus tem dado para a nossa igreja, Ministério Graça. O jugo de escravidão. Nós todos estamos sob um jugo de algum tipo.
Ou você está sobre o jugo de escravidão ou sobre o jugo de Deus. O jugo de escravidão é triplo. Você pode estar sobre o jugo de escravidão do pecado, ou do eu, ou do homem. O jugo do pecado. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. O jugo do Egito significa o jugo de pecado. Você deve ter o jugo do pecado quebrado em sua vida, se você quer estar sobre o jugo do Senhor Jesus. O jugo do eu também. O jugo de escravidão pode ser uma escravidão do eu, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos capítulo 7, versículo 15. Egoísmo e orgulho são exemplos do jugo do eu. O jugo do homem. O jugo do homem é uma escravidão colocada pelos outros sobre você. Atam fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, versículo 4. O jugo do homem pode incluir escravidão da culpa, da tradição, denominação ou padrões impossíveis de comportamento impostos por outros. O triplo jugo de escravidão do pecado, do eu e do homem fala de impossível labor, dureza e falta de descanso. O triplo jugo de Deus. O jugo de Deus fala de um labor unido ao invés de um labor imposto. Ele fala de uma leveza ao invés de dureza. É um jugo de descanso ao invés de cansaço. O triplo jugo de Deus é suave, leve e cheio de descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. 3 passos para cruzar o abismo. Jesus providenciou 3 passos para cruzarmos o abismo entre o jugo de escravidão e o jugo de Deus. Esse é o caminho do velho para o novo. Venha, você deve estar disposto a vir para ele. Isso quebra o jugo do pecado. Tome, você deve tomar o seu jugo. Ao fazer isso, o jugo do homem é destruído. Aprenda, ao aprender dele, você quebra o jugo do eu. O jugo de Deus não é simplesmente dado por ele, ele é compartilhado por ele. Como é que você vai fazer para quebrar esse jugo? É o desejo de Deus que todo jugo de pecado, do eu e do homem em sua vida seja quebrado. Isso é necessário se você quer cumprir a visão que Deus tem colocado para esta igreja. No registro do Antigo Testamento, Israel foi cercado pelo exército do inimigo, os assírios. Deus falou para Israel e declarou: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Isaías 14, versículo 24 e 25. Deus garantiu quebrar o jugo dos ombros de Israel, mas seu propósito se estendia além de Israel para as nações do mundo. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 26. Qual era o propósito de Deus? Seu propósito era que o jugo de escravidão fosse quebrado nas nações do mundo. Uns poucos capítulos depois está registrado que então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Isaías 37, versículo 36. Deus quer que cada jugo em sua vida se torne um cadáver. Ele quer destruí-los para colocar você num jugo com ele. Mas como isso será quebrado? O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, versículo 27. Ele não será destruído por ensinamentos profundos. Ele não será destruído por psicologia ou educação. Ele não será destruído através de executivos ou através de uma organização ou denominação. Ele será destruído pela unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus na sua vida. Mas o propósito de Deus em quebrar o jugo vai além de sua vida para alcançar as nações do mundo. Ele quer quebrar o jugo de escravidão em sua vida para capacitá-lo a cumprir a visão de quebrar o jugo das nações do mundo. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Isaías 14, versículo 26. Quais são os resultados de você quebrar esse jugo? Deus disse:
Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão? Deixes livres os oprimidos e despedacem todo jugo? Isaías 58, versículo 6. Então ele listou os resultados de quebrar o jugo. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados de reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58, versículo 9 e 12. Os resultados de quebrar o jugo de servidão são o quê? Você conhecerá a voz do Senhor. Nós clamaremos e o Senhor responderá: aqui estou. Você será bem-sucedido no cumprimento da visão que Deus tem para esta igreja. Sua luz brilhará nas trevas, o que fala de sucesso. O Senhor guiará você continuamente. Ele será a sua provisão. Você será reprodutivo. Você será como um jardim regado que é frutífero. Você será reprodutivo e aqueles que você reproduzir no mundo espiritual serão também reprodutivos como você. Eles erguerão as velhas estruturas sobre os fundamentos, certo. Deus prometeu a Israel no mundo natural: as árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que escravizam. O mesmo é verdade no mundo espiritual. Quebrar o jugo resulta em reprodutividade espiritual. A velha rede é inadequada, está quebrada e está vazia. Ela não pode acomodar a abundante colheita que Deus tem para esta igreja. Os velhos jugos de tradição, de denominação, de alto esforço e descaso devem ser quebrados. Novos fundamentos, novos jugos, uma nova rede. Tudo isso é necessário para entrar na brecha entre os homens pecadores e um Deus justo. A visão desta igreja apenas será cumprida por homens e mulheres que vão experimentar a unção de Deus para quebrar o jugo do pecado, jugo do eu e o jugo do homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.